Bom, pessoal, obrigada. Calma, não te apresentei ainda. Ela é muito apressada, estressada ela, né, gente? Eu não, tô de Hein? boa aqui. Quando eu falo isso para minha mulher, ela sempre pede o divórcio no dia seguinte. Mas, gente, muito obrigado por vocês estarem até aqui agora. Isso que vocês viram é só uma amostra grátis do que vai ser o AI Summit, tá? Vai ser um negócio muito mais dinâmico. Vocês imaginam o que é 50 palestrantes falando em 2 dias. Vai ser muito legal. Para isso, a gente montou painéis. Esses painéis são temáticos. Então, a gente vai ter painel sobre reprodução humana assistida por inteligência artificial, sobre computação quântica. Eu vou até pegar um gancho, não sei de qual foi o palestrante que falou que vai... Foi a Alessandra que acabou de falar que a moçada vai perder emprego. Eu não sou tão catastrofista quanto a ler, mas lá no Instituto, por exemplo, a gente já não usa mais advogado. Tá? Todos os contratos lá são feitos por inteligência artificial. A gente só usa advogado quando é algo muito crítico que a gente não quer correr risco. Tá? Então, assim, que vai acabar emprego, eu não acho, mas que vai mudar muita coisa, vai. Tá? Então, os escritórios de advocacia já estão num desespero enorme. Tá? Tem algum advogado aqui, não? Então, minha filha desistiu de ser advogada depois de formada, foi para o mercado financeiro, porque ela viu das transformações que estão acontecendo. Então, tudo quanto é contratinho lá de RH, de acordo operacional e outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia, vai diminuir muito ou vão simplesmente acabar. Tá? E como eu sou um britânico nascido no Brasil, exatamente no horário que a gente tinha previsto, a gente vai começar aqui com a palestra da Gladys. A Gladys ela é uma mulher fantástica, diretora da Tática, ela é também diretora do Instituto Valor, trabalha junto comigo, ombro a ombro, e tem feito uma diferença danada no processo de construção do AI Summit desde o seu início, e ela hoje é a líder do projeto Mulheres na IA, tá? Que, inclusive, a gente acabou de convidar a Gladys, junto com a Laura, para poder montar uma websérie do tema que a Laura está trazendo para a gente. Aqui, quem sabe faz ao vivo, a gente faz na hora. A Laura vai sair daqui, vai gravar um podcast comigo, a gente não perde tempo, tá? Então, espero que depois da palestra da Gladys, a gente vai ter um encontro para todos os palestrantes aqui responder perguntas. E, no final, o que a gente quer muito é que vocês participem lá do AI Summit e possam contribuir com a gente também. Gladys, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigada, Muzi. O Muzi é um cara muito incrível mesmo, e não vou medir palavras, não, porque ele me resgatou aí de vários problemas e, sem dúvida nenhuma, toda a honra aqui pelo todo o que ele está construindo. Eu acho que ele merece uma salva de palmas, por favor. Bom, eu sou a Gladys Choeri, eu me apresento assim, acho que o nosso passador aqui vai dar um delay, mas para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu queria que todas as mulheres que estão aqui nesse warm-up colocassem de pé, por favor, mulheres. Olha só, temos um grupo interessante aqui, né? Fora da curva. Mas ainda me incomoda o número de mulheres que não estão aqui. Que não estão aqui. Palmas para essas mulheres que estão aqui. Palmas para elas. Não está funcionando. Bom, eu me apresento assim, eu sou Gladys Choeri, mãe de Helena. Eu tenho várias formações, não sou tão gênia aqui como o nosso amigo Alê, mas eu sou administradora, teóloga, contadora, trabalhei com gamificação, agora data science lá na USP, e eu também sou uma grande entusiasta efetivamente, da tecnologia e da inovação. Criei um ambiente chamado Mulheres no Metaverso em 2013, já pensando, né, nessa construção da tecnologia e da inovação. Recebi a notícia que a marca foi registrada, então é super legal, porque a gente começa a criar um ambiente bem propositivo. E quando o metaverso estourou, aí o nosso grupo também cresceu, temos aí também grandes mulheres dentro do ambiente do metaverso. Bom, e para isso, hoje eu queria falar um pouco sobre o ecossistema feminino e não feminista. Por favor, não me entendam mal. Eu não tenho nenhuma bandeira aqui, pelo contrário. Eu quero que a gente possa impulsionar a jornada tecnológica das mulheres em qualquer ambiente propositivo, né? Então, eu fiz alguns levantamentos de dados aqui, eu trouxe, inclusive, esse slide aqui da startup que eu sou co-founder também, que é Marias S.A.,
ela já nasce uma empresa de capital aberto com a perspectiva mesmo de fazer um IPO tokenizado, enfim. Bom, o Brasil ele ocupa, de fato, a 6ª posição na América Latina quando a gente fala de diversidade e inclusão, mulheres, mães, mulheres trans, enfim, todo mundo que se reconhece como mulher. Então, o Brasil tem essa posição. E também, no mundo, nós temos aí a 93ª no ranking. Né? Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, são grandes instituições que trazem esses dados, que fazem esse mapeamento, para que a gente consiga ficar incomodado com isso. Só que eu falo muito sobre isso, sabe? Não adianta a gente ter o dado e não fazer nada com esse dado. Tá, legal, você tem o dado da informação, isso gera algum tipo de incômodo para você, mas e o que acontece depois disso? O que acontece depois de você saber que tem 50% das mulheres fora do mercado de trabalho? E o que você vai fazer com isso? Qual a transformação que você vai gerar em relação a esses dados? E é muito legal a gente pensar que tem um monte de gente fazendo pesquisa. A Gallup agora acabou de lançar uma outra pesquisa de diversidade e inclusão, incrível. Inclusive, o meu post no LinkedIn saiu lá como destaque no LinkedIn, notícias, enfim. Ah, legal, mas Gladys, o que você faz com isso? Nada, absolutamente nada. Porque ele é só um dado. Agora, se eu não movimentar e se eu realmente não for protagonista, pragmática em movimentar e de fato, transformar, de nada vai adiantar esse dado. O que eu estou dizendo para vocês parece óbvio, né? E tem até um livro que fala sobre isso, né? O óbvio tem que ser dito, para incomodar e para a gente realmente fazer diferença. Eu pedi para que as mulheres que estão nesse evento levantassem agora, justamente para dizer, olha, por que a gente não cria aquele ecossistema de sororidade de verdade e vamos parar, desculpa, perdão a palavra, parar de ser hipócrita dizendo, eu sou uma pessoa que tenho sororidade. Será? Então, por que a gente não trouxe mais mulheres? Então, até nós, mulheres, muitas vezes, somos um pouco até ríspidas em relação a esse ecossistema. Porque quando uma está lá no topo, será que realmente a outra puxa? Mas também, eu não posso negligenciar de maneira alguma esse ecossistema da tecnologia e da inovação que, por vezes, aliás, por anos e anos, ignorou a figura feminina. E realmente, se eu fosse colocar, não vou dizer essa palavra, mas se eu fosse indicar alguém que tem culpa, vamos chamar assim, é o ecossistema, com certeza. Nós somos inclinadas desde a juventude, desde criança, enfim, a fazer coisas de meninas, né? Teoricamente. E por que as mulheres não estão na área de tecnologia? Por que vocês acham que as mulheres não estão na área de tecnologia, uma vez que a gente tem mulheres exponenciais? Aliás, eu vou mostrar aqui algumas delas. Aqui eu trouxe algumas meninas ou mulheres que fizeram realmente, que foram impactantes, que foram gerar impacto no mundo da tecnologia e da inovação. A Ada, como vocês devem conhecer, foi a primeira mulher a desenvolver, né, um algoritmo dentro de uma máquina. E, cara, eu fui pesquisar sobre ela. Eu não me aprofundei nos estudos em relação a ela, a figura dela, mas com relação a todas essas que eu vou mostrar. Mas é sensacional saber que existem mulheres que, de fato, fizeram e marcaram a jornada da tecnologia. No entanto, tem um ponto muito importante que a gente precisa destacar aqui. Quanto tempo vocês acham que essas mulheres, que eu vou passar aqui para vocês, demoraram para ser reconhecidas no mercado? Tem uma imagem aqui que é interessantíssima, que eu vou mostrar aqui. Quer ver? Essa senhora aqui, ó, a Grace Hope, ela foi a mulher que desenvolveu o COBOL. Ela demorou mais de 50 anos para ser reconhecida de verdade como a criadora do COBOL, da programação. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê esses temas de diversidade, inclusão, e essas mulheres incríveis que talvez vocês não conheçam todas elas. Tá? Talvez você não conheça, por exemplo, a doutora Jaqueline, que foi quem desenvolveu a solução em relação à parte da SARS-CoV-2, enfim. Tem uma série de coisas que a gente desconhece por falta realmente de informação, ou porque a gente não quer conhecer, ou porque a gente não tem acesso.
E qual é a sua responsabilidade aqui? Você que está nesse ecossistema de inovação, é de fato, ecoar e impulsionar isso, não só para o ecossistema que você está, mas trazer outras pessoas também. Eu não quero ver um Brasil, por exemplo, com milhões de desempregados. Pelo contrário, eu quero formar novas mulheres, eu quero formar novos jovens, para que eles possam, de fato, conhecer. E hoje, foi uma grata surpresa hoje, eu fiz contato com uma executiva, ela é fundadora da First Mom, que é uma startup. Hoje ela tem mais ou menos mais de 130 milhões de seguidores no LinkedIn, Facebook, enfim. E eu fiquei muito surpresa, porque ela fez meio que um spin-off do projeto dela, que é as Girls Code, né? Então, ela criou esse ecossistema. Eu, muito rápida que sou, já peguei a minha inteligência artificial, já capturei o e-mail dela, já capturei o celular, já mandei uma mensagem para ela e falei assim, eu quero ser embaixadora desse programa aqui no Brasil. E ela falou, ok, come on, vamos. Por quê? Se é de fato para eu tirar meu bumbum da cadeira para fazer a diferença, então vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Então, quando a gente traz essas grandes imagens, né, ou essas grandes referências, de fato, não é para gerar só um incômodo, é para gerar um incômodo e falar o que eu estou fazendo para ampliar o ecossistema. E vocês, homens, vocês têm um papel primordial no desenvolvimento disso, que é incentivar as suas mulheres, no bom sentido, né, que estão em redor de vocês. Vá lá, estuda, faz. Se inscreve no programa, tenta, se engaje, participa do AI Summit, vai ver o que é. Eu invisto na tua carreira. Será que isso acontece de verdade? Da mesma forma a gente, mulheres também. Será que a gente está incentivando e criando pequenas aliadas, né, para a tecnologia? Cara, que legado de fato a gente vai deixar nessa vida, se não for uma jornada de lifelong learning, uma jornada de educação e fazer com que pessoas, de fato, reconheçam o que você fez na vida de outras. Como é que é ser mulher? Como é que é ser mulher, de fato, né, no mundo da tecnologia? Sim, desigualdade de gênero, a gente nem precisa dizer isso, mas existem indicadores muito significativos e relevantes em relação a isso. As mulheres são, em maioria, a minoria dentro do mundo da tecnologia, né? Quem aqui conhece Python? Quem aqui conhece R? Quem aqui programa em Python? Quem aqui sabe fazer low code? Pois é, acessem hoje ainda, se puderem, a pesquisa que a Anatel lançou, ontem à noite a Anatel lançou, e o Brasil está entre os países mais desiguais em relação às habilidades digitais. E aí, fazendo um recorte entre gênero, as mulheres têm, em habilidades básicas, intermediárias, que eles chamam, e avançadas. Claro, as mulheres ainda continuam sendo a minoria. E quando a gente olha para o recorte da pesquisa da Anatel, junto com o IBGE, a gente percebe as qualificações. Tem mulher que não sabe abrir um e-mail. E não é mulher 50 mais. É mulher de 25, 30 anos. E nós aqui, que somos privilegiados, eu me sinto privilegiada, nós temos a obrigação, como cidadão e como pessoa mesmo, de ecoar essas questões para outros também. É muito legal a gente ser referência. Claro que é super legal ser referência. Quem não quer ser protagonista? Quem não quer ser pioneiro aqui? Se você não quer, você está se enganando. Eu quero ser pioneira. Eu quero fazer alguma coisa relevante. Então tá. Então faça. Né? Então, para ser mulher dentro do mundo que nós vivemos, com certeza é bastante desafiador. E eu falo isso porque eu não sou, como diz o Muzi, não sou uma escovadora de beat, eu não programo. Eu conheço, eu sei e tudo mais, mas não sou esse cara aqui, ó, que é a anatomia do programador. Foi quase. Eu joguei no Copilot e aí, em 15 minutos, ele gerou essa imagem aqui. Não, brincadeira. Então, assim, é esse estereótipo aqui, né? A gente percebe que é o cara de camiseta de 700... não escova o dente há 700 dias, o óculinho, enfim.
Mas, na verdade, não, gente. A mulher ela tem atingindo patamares que ela vai negociar, ela vai falar sobre tecnologia, ela vai falar sobre inovação e vai negociar. Ela vai estar numa mesa de M&A falando sobre riscos de compliance, governança, enfim. E essa é a minha realidade. E eu vejo outras mulheres nessa realidade também. A gente não é isso. E nem vocês, meninos. Olha como ele é bonito, olha o rosto, né? Rosto, pele de pêssego, né? Tudo mais, imagina. E é programador, olha lá. E também tem a questão da síndrome do impostor, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve esse sentimento? Puta, não vou conseguir. Puxa, não dá, eu acho que eu não consigo, eu acho que realmente não é para mim. Agora mesmo, eu achei que cheguei aqui, vi a galera, falei, nossa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Não, mas você respira fundo, se empodera daquilo que você sabe, faz uma oração, 3 pulinhos e vamos embora. E vamos compartilhar aquilo que é bom, aquilo que é propositivo, aquilo que vai fazer diferença. Hoje mesmo, a partir desse conteúdo que eu falei para vocês da Anatel, da pesquisa que eles fizeram sobre habilidades digitais, eu escrevi, no finalzinho, eu coloquei assim, é preciso coragem para mudar esse cenário. Mas, além de coragem, a gente precisa de protagonismo, nós precisamos de pragmatismo e precisamos de ação. Action, né? Então, como é que a gente combate tudo isso, né? Da síndrome da impostora, ou do impostor também, para homens, isso acontece também, e tudo mais. É com bastante pragmatismo, né? É com coragem. Coragem de querer realmente transformar. E não basta a gente estar em todos os lugares, né? A gente gostaria de estar em todos os eventos. Agora mesmo, está rolando o Febrabantec. Eu queria estar lá. Mas eu estou aqui. Eu escolhi estar aqui. Eu fui convidada gentilmente para estar aqui, para dividir um pouco daquilo que eu sei. Ou do que não sei também, porque eu aprendi com o Renato, aprendi com todo mundo, aprendo diretamente com o Muzi todos os dias. E o que, de fato, a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Que cenário, Gladys? Um cenário em que há uma desigualdade exponencial entre mulheres e homens, em relação não só à tecnologia, mas em relação a todas as coisas. Em relação a todas as coisas. Mercado de trabalho, enfim, oportunidades, assim por diante. Mas aqui a gente está falando de inovação, aqui a gente está falando de tecnologia. E a gente sabe muito bem, tem uma pesquisa, se eu não me engano, da própria MIT, que fala da diversidade entre meninas e meninos de STEM, né? Quem é que tem mais entrada ou mais que são mais incentivados a fazer cursos de matemática, tecnologia, enfim, engenharia e assim por diante. Bom, esse cenário só pode ser mudado se você, que hoje é um exponencial ou é uma mulher, um homem exponencial ou uma mulher exponencial, dividir e incentivar outras pessoas a fazer o que você faz. Não para ocupar o teu lugar, pelo contrário. Porque existem pessoas muito melhores que eu. E pode ter certeza, existem pessoas muito melhores que você. Então, incentive. E busque incentivar. Como é que eu incentivo? Cara, investe na vida da pessoa. Vai lá, paga um treinamento para ela. Vai lá, faz acontecer, faz conexões. É assim que a vida continua, assim que a vida faz, né? Assim que a vida anda no final do dia. Educar, é claro, né? A gente está falando aqui de novo, né, de um grupo extremamente seleto, super privilegiado, que tem um altíssimo nível de educação. Mas quando você pega as pesquisas, principalmente no Brasil, a gente vai ver que a educação é uma porcaria. E você, que é super privilegiado, teve acesso a coisas que talvez aquela pessoa nunca vai ter. E como é que você pode incentivar? Renato tem um podcast. E esse podcast ecoa para todo mundo. Eu tenho um podcast, Muzi tem podcast. Gente, custa compartilhar, custa dividir, custa mandar o link, custa fazer publicações e dividir com as pessoas, não custa nada. Custa seu tempo. As mulheres não são incentivadas a serem inseridas no mercado de trabalho, principalmente quando a gente está falando de tecnologia. Isso não sou eu que estou falando. São pessoas, são pesquisas e, principalmente, mulheres em que eu convivo. Mulheres 50 a mais têm a maior dificuldade de entender o que é essa tal da inteligência artificial. Já chegaram para mim e perguntaram, é uma mulher? Não, moça, é uma tecnologia.
está dentro do computador, né? É um robozinho, às vezes. Enfim, gente, é um desafio. Meninas também não são incentivadas a solucionarem problemas complexos. Ah, isso não é coisa de menina. Essas frases que são muitas vezes estereotipadas, a gente precisa derrubar do nosso vocabulário. Esse cuidado que a gente tem que ter numa nova era digital e numa nova era que nós vivemos de fato, é um cuidado extremamente estratégico. Só para fazer um parênteses aqui, semana passada, por conta da minha startup, da Marias S.A., eu estava no Rocket. O Rocket é um dos maiores programas de startups do Paraná. Inclusive, eu fiquei em 5º lugar. Infelizmente, eu não ganhei, mas está tudo certo. Valeu a experiência. E quem ganhou foi uma startup de robótica que é liderada por uma mulher. E ela ganhou um prêmio na Alemanha como a primeira mulher daquele momento, né? Uma primeira mulher a fazer o projeto de robótica para a educação. Vietech, quem quiser conhecer essa startup, gente, é sensacional. Né? Então, como que a gente faz isso? Incentivando, educando, tirando esses vieses de fato de que meninas não são incentivadas a resolver esses problemas complexos. Né? E aí, finalmente, para a gente avançar aqui no nosso... Já está na última? Ah, legal. Eu vou fechar aqui com uma frase que é o seguinte. Eu adoro podcast, acho que podcast é uma fonte de informação incrível, né? E tem uma frase que eu ouvi que é o seguinte: a lavagem das escadas começa por cima. Vou repetir. A lavagem das escadas começa por cima. Quando você ouve isso, o que significa isso? Se você hoje é um executivo, uma executiva, enfim, você provavelmente toma decisões, você provavelmente dá os direcionamentos, você dá os OKRs, KPRs e um monte de coisa, certo? Então, se você está lá no topo, você tem condições de ecoar essa informação para aqueles ainda que não subiram as escadas. Então, faça isso você também. Incentive pessoas, não só mulheres, mas incentive as pessoas a também quererem chegar no topo. E estar nesse ecossistema aqui, gente, de novo, é muito privilegiado. E eu não vim aqui fazer um discursinho, levantar bandeira, nem nada disso, mas eu quero realmente inspirar vocês a entender o valor que tem o ecossistema e entender o valor que tem uma mulher dentro de um ecossistema como esse. Né? E nós vivemos em colaboração, nós vivemos em collab hoje. E por isso que eu digo que a lavagem das escadas começa por cima. Ou seja, se você está lá no topo, você pode trazer uma mensagem lá para o seu time, para as pessoas que estão lá embaixo ainda, na operação, e que você pode, de fato, transformar vidas. Uma palavra que você fala é uma semente plantada, e ela pode florescer ou não. Então, a gente tem uma grande ação na mão, gente. Façam, de fato, e sejam protagonistas, sejam pragmáticos e ajam de fato. Tá bom? Muito obrigada, esse foi o meu tema aí. Espero que não tenha cansado vocês.